Momento Saúde, com o cardiologista Marcos Grangeiro. Olha só, gente, os fatores de risco para doenças cardiovasculares estão ligados a condições genéticas, mas principalmente a hábitos de vida. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, estima-se que 80% das mortes por doenças cardíacas no mundo seriam evitadas apenas com mudanças no estilo de vida. E sobre esse assunto, nossos convidados conversam agora, Marcos Grangeiro e Dr. Rizieri Gomes. Sejam bem-vindos. É isso mesmo, doutores? Obrigado, Bia, pela apresentação. O nosso convidado é o Dr. Rizieri. Eu estou aqui toda quinta-feira. Já é de casa, né? Eu sou de casa. Grangeiro, bem-vindo. Rizieri, seja bem-vindo. Obrigado, Walter, pela oportunidade mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre essas doenças cardiovasculares que tanto afetam a nossa população, tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento como o nosso Brasil, né? As nossas estatísticas não são diferentes no quesito mortalidade cardiovascular. Mas, Rizieri, quando a gente fala doenças cardiovasculares, do que exatamente a gente está falando? Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, obrigado pela recepção aqui. Marcos, quando a gente fala de doença cardiovascular, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas é infarto e derrame, que é o AVC. Lógico que esse é o que chama mais atenção, porque a gente tem um desfecho fatal, né? A gente convive, às vezes, com história, parentes, amigos que do nada tiveram um problema. Só que não é do nada. Quando a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a doença, a gente tem uma caracterização da doença, que são doenças crônicas de evolução prolongada. E por que faz tanta vítima? Porque não dá sintoma. As principais doenças ou os principais fatores de risco dessas doenças não dão sintoma, então não motiva o diagnóstico. E daí a gente vai, por que isso acontece? Por conta da nossa baixa cultura de prevenção, baixo grau de conscientização para falar sobre saúde. A gente não fala, o que te motiva no médico é doença, não é saúde. A mulher, quando sente o momento também. Você sente dor, você vai ao médico. E a mulher ainda assim, a mulher ela sai do pediatra, menstrua, vai para o ginecologista. O homem sai do pediatra, fica invencível até chegar no urologista. Né? Então a gente não vai no médico, fraturou, vai no ortopedista, está com dor disso, vai no doutor tal. A gente não faz prevenção. Menos cardiologista. Meu cardiologista, você vai a hora que está com dor de cabeça. Deve ser pressão. Vou dar uma olhada. Ou tontura, deve ser colesterol. Ou seja, você sempre é motivado por um problema, mas assim, eu não estou sentindo nada, vou dar uma olhada, vou dar uma geral para ver como é que eu estou. Putz, não dá 7% do consultório. O dia a dia da gente é demanda por problemas. Eu tenho um problema, eu vou atrás. Mas se eu não tenho nada, e por isso que o número continua aumentando. Porque, imagina o seguinte, olha o teu prato de comida. Quantas calorias você consome? Você tem dados daí recentes agora que piorou ainda. Manaus já era campeã das capitais, mas estava abaixo de 60%. Hoje 63% da população está no sobrepeso, né, e obesidade. A estimativa da OMS é que até 2030, se eu não me engano, 2050, você tenha mais de 30% da população no mundo com obesidade. Pegando um gancho nesse dado, Rizieri, e lembrando do desfecho que nós tivemos aí na Covid, eu sempre costumo associar que talvez essa complexa estrutura que nós tivemos aqui em relação ao desfecho na Covid tenha muita relação com essa questão do sobrepeso e da obesidade, que em Manaus, como você falou, é campeã, né? O índice de obesidade e sobrepeso, Bia e Walter, são alarmantes na nossa cidade. Talvez pela questão da cultura alimentar, uma farinha que tem que estar na prata do nosso caboclo, talvez pela redução da atividade física, né? E há diversos pretextos que podem ser colocados. Porque Manaus não tem bosques, praças, clubes para a gente fazer ao ar livre, porque a academia é cara ou porque não tem na prática, né? Hoje você consegue fazer essa associação também do desfecho que nós tivemos na Covid com essa questão do sobrepeso e da obesidade? Sim, Marcos, sabe por quê? O paciente obeso e sobrepeso, na sua imensa maioria, como a Bia falou no início, tem um mau hábito. Ele se come mal, ele é sedentário, lógico, é um cara mais inflamado. Não é de hoje que a gente sabe que o consumo excessivo de açúcar gera dano. A gente não fala que o carboidrato é um grande vilão. Não, ele é um grande vilão quando tem excesso.
Sim. Então, assim, essas pessoas que estão acima do peso, que têm obesidade, ele tem outras doenças. A imensa maioria já tem uma hipertensão, às vezes tem um pré-diabetes ou uma resistência insulínica, que são alterações que aparecem no exame de sangue que não dão sintoma. Em média, o paciente diabético demora de 3 a 5 anos para se fazer um diagnóstico. Ou seja, eu sempre brinco, né? Falo que esse carro com o tanque cheio não dá problema. Você com açúcar a mais, às vezes não tem sintoma. Com açúcar a menos, você passa mal. Então, qual que é a dificuldade? Quando você fez seu último exame de sangue? Tem um monte de gente que está ouvindo aí. Alguém já fez alguma vez o exame de sangue? Não faz. E como é que você faz o diagnóstico dessas doenças? Com simples exame de sangue. E que às vezes você tem esse acesso na UBS, do lado da tua casa. Mas daí você vai marcar consulta. Mas vai demorar. Tudo bem, mas você não está sentindo nada. Um dia vai chegar a tua hora, você vai lá e marca. Porque a gente não precisa correr atrás por demanda. A gente não precisa estar precisando para ir. A gente vai sem precisar para cada vez mais precisar menos. Então, a gente começa a falar de sistema de saúde primário, que é prevenção. A gente não vê nem na saúde privada as pessoas buscando. Não sei se o Marcos ouve, eu ouvi um dia desse. Doutor, acabou a figura do clínico geral, né? Mas quem que acabou foi a população. Você tem uma dor no joelho. A população não busca, né? Você tem uma dor, você vai no pneumologista. Está com falta de ar, você vai no clínico? Não, vai no pneumologista. Acho que eu estou com sinusite, vou no otorrino. Então, seja, assim, só busca a especialidade. A especialidade. Esquecemos de buscar aquele generalista que pode fazer uma grande diferença. E muitas vezes o que acontece é que ela já busca para solicitar um determinado exame. Não, eu quero fazer uma tomografia da cabeça, porque eu estou com dor de cabeça. Calma, vamos fazer aqui primeiro uma avaliação para saber de onde é que vem, caracterizar, E etc, o Covid né? gerou um pavor, né? As pessoas começaram a fazer tomografias assim, seriadas, a cada 2 dias, tal. Porque tudo é muito explicável, né? Não tem como criticar. Você tem medo de morrer. Olha o que a gente viveu aqui, né? O caos que a gente presenciou aqui, porque a medicina não se desenvolve para atender catástrofe. A gente se adapta para atender catástrofe. Isso. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava dando uma pesquisada e eu encontrei um dado aqui que as cardiopatias são responsáveis pela morte de 30% das brasileiras após 40 anos. É um mito dizer que as mulheres elas desenvolvem mais doenças cardíacas que os homens? Até durante o período em que a mulher está menstruando, ela tem uma certa proteção dada pelo hormônio feminino. A partir do momento que ela entra na menopausa, os números se equivalem. Homens e mulheres infartam na mesma proporção. Pensando nisso, os estudiosos pensaram, vamos fazer aqui a reposição do hormônio. E naquela ocasião lá, quando iniciou esse processo, isso foi uma catástrofe, porque a reposição do hormônio era uma dose muito alta e isso produziu uma piora, inclusive, dos eventos cardiovasculares. Mas hoje se tem estabelecido que a reposição ela deve ser em níveis adequados para cada paciente e não é um nível, vamos lá, um comprimido lá de 10 miligramas, um exemplo, eu vou dar para todas as pacientes. Não, cada paciente tem um peso, cada paciente tem um nível hormonal, cada paciente tem um determinado nível de estresse, etc, etc, etc. Então, o que a gente fala hoje é que essa paciente ela deve ser acompanhada para que a dosagem hormonal seja feita e o medicamento seja feito na dosagem correta e adequada, né? Então, não é mito, é mito dizer que as mulheres infartam mais. Pelo contrário, elas infartam menos até que se estabeleça a redução dos hormônios. Aí elas vão infartar mais. Só que a grande diferença, né, Gisele, é que a sintomatologia da mulher é diferente da sintomatologia do homem. E uma vez eu fiz um cateterismo num paciente, não sei se já aconteceu contigo, acho que foi a mais jovem que eu já fiz. Uma moça de 29 anos. 29 anos? Ela foi ao pronto-socorro 5 vezes, até que o médico, na 5ª vez, se compadeceu e pediu um eletrocardiograma para ela. E a dor no peito que ela sentia, que era uma dor atípica, realmente confirmou que ela estava tendo um infarto agudo do miocárdio. E eu atendi com um infarto já evoluído, essa paciente, lá no Franciscamente, para fazer um cateterismo. E esse cateterismo demonstrou, de fato, obstrução importante, 2 obstruções críticas na artéria descendente anterior, uma artéria muito importante do coração. Colocamos o stent e depois demos alta para essa paciente.
Mas é importante a gente valorizar a queixa da mulher. E essa queixa nem sempre é uma queixa típica, nem sempre tem a tipicidade da dor no peito, em opressão, no cateterismo. Já aconteceu contigo assim, Gisele? Alguma paciente que chegou infartada e daqui a pouco a queixa não era tão típica e surpreendeu ao fazer o eletro ou algum outro exame? A gente exame? tem uma pessoa que está na fase de reabilitação agora, ela tinha uma doença de base, que é o lúpus, que é uma doença autoimune, e ela acabou, infelizmente, aos 36 anos tendo um infarto, demora para atendimento, saiu com um quadro de insuficiência cardíaca muito severo e hoje está em reabilitação. Está motivada, feliz por cada melhora, mas a qualidade de vida a longo prazo é muito ruim, né? O desafio, assim, o dado, assim, o homem acaba infartando mais, mas a mulher, por conta de sintomas atípicos, demora a chegar ao pronto-socorro, demora a receber o atendimento adequado e com isso acaba tendo uma estatística de mortalidade maior do que do homem. O homem ele chega a infartar antes da fase menstrual quase 2 vezes mais do que a mulher, mas a mulher tem a mortalidade no infarto quase 20% a mais do que o homem por conta dessa demora, por conta de sintomas atípicos. Então, como você demora para identificar, você demora para dar o atendimento adequado, aí você tem sequelas e consequências, né? Pegando um gancho também, desculpa, Walter, você ia fazer uma pergunta. É uma curiosidade, mas por favor, doutor Grangeiro, depois eu concluo. Queria pegar um gancho sobre essa questão do cateterismo, sobre essa questão da assistência ao infarto agudo do miocárdio. E eu preciso massificar essa informação, essa necessidade que a gente tem aqui em Manaus, no estado do Amazonas, em relação ao tratamento adequado do infarto agudo do miocárdio. É uma doença de mortalidade altíssima, de morbidade altíssima, porque se esse paciente não morre, ele pode ficar com sequelas graves e limitantes. Então, é necessário que a gente estabeleça em Manaus o tratamento adequado do infarto. Qual é o tratamento adequado do infarto? Hoje o que a gente faz é no pronto-socorro, estou falando da saúde pública, tá? E no pronto-socorro, quando esse paciente chega infartado e é identificado ali a obstrução, melhor, obstrução não, no eletrocardiograma que se trata de um infarto, tem dor no peito, chegou, fez o eletro, demonstrou que existe realmente uma obstrução, um infarto em evolução, esse paciente, o melhor tratamento que ele receberia seria a desobstrução mecânica dessa artéria, que é um procedimento chamado angioplastia primária. O que se faz na maioria das vezes, quando esse paciente chega no pronto-socorro, é que ao fazer o diagnóstico ele recebe uma medicação chamada trombolítico. É excelente que a gente tenha trombolítico pelo menos para oferecer ao paciente. Mas hoje Manaus já reúne condições de ter o tratamento que é melhor do que o trombolítico. Porque quando a gente compara cabeça a cabeça, ambos os procedimentos, a angioplastia é muito superior em salvamento do miocárdio, quer dizer, salva mais músculo, em redução da morbidade desse paciente, a reabilitação desse paciente, a alta desse paciente é precoce. Então, só há vantagens quando a gente estabelece a angioplastia primária. E eu estou lutando para que isso aconteça. Nós temos assim pessoas que fazem parte desse circuito e que entendem que há necessidade. Só para você ter uma ideia, um resumo básico aqui. Se a gente fizer plantar aqui a angioplastia primária no âmbito do SUS, a gente vai como que criar um hospital por ano. Por que eu digo isso? Porque esse paciente que tratou adequadamente, ele não vai ficar uma semana, ele não vai ficar 2, 3 semanas. Ele não vai ficar recebendo medicamento para depois fazer o cateterismo, para depois ter um outro custo, para depois ter reinternação por conta da morbidade, da insuficiência cardíaca. Então é importantíssimo que a gente reverbere essa informação, reverbere essa necessidade e busque políticas públicas para implementar de fato e de direito a angioplastia primária no âmbito do SUS. O importante, só um detalhe complementar, né, Marcos, é que esse paciente que recebe o trombolítico, ele também vai ter que fazer o cateterismo e a angioplastia depois. Ou seja, vai ter um custo adicional. Além de ficar mais tempo internado, consumindo, ocupando o leito, porque o hospital não é um lugar para as pessoas ficarem hospedadas. É para ir lá, resolver o problema, ir embora o quanto antes, porque a gente fala a cada 2 dias que o paciente está internado, ele já passa a aumentar o risco exponencial de infecção hospitalar.
Não é que tem... Tipo, o bichinho que está no hospital é o bichinho sarado, o que está na rua é aquele bichinho magrinho. Então, o teu organismo está mais acostumado a lidar com bactérias do dia a dia do que com bactérias de dentro de um hospital. Resistentes. Taquicardia, doutor, o que é? Por quê? As pessoas falam, eu tive uma taquicardia, meu coração acelerou, não sei o quê. É bom, ruim, o que causa? Então, taquicardia o que causa é desde um namoro novo, um susto, um medo, até como problemas no coração mesmo. Taquicardia acontece quando o teu coração bate acima de 100 batimentos por minuto. E tem diversas causas, tá, Walter? Desde um consumo excessivo de bebida alcoólica, uma noite mal dormida, um momento de estresse, uma corrida no parque. Ansiedade. Ansiedade e até mesmo algumas doenças. Nem todas as taquicardias são de alto risco. As taquicardias, a imensa maioria, graças a Deus, são de baixo risco. Mas algumas merecem tratamento, ou você se afastando de coisas que podem causar o gatilho, como substâncias que excitam o coração. Exemplo, guaraná, cafeína, gengibre, ginseng, substâncias que são aceleradoras de metabolismo. Para quem frequenta a academia, os termogênicos da vida, né, taurina e os concentrados de cafeína, depende muito da sensibilidade de cada pessoa, não quer dizer que você não possa tomar. É que quando você tem esse risco e você pretende fazer uso, consulte um profissional para poder te orientar de forma adequada. Mas existem taquicardias sim fatais. As taquicardias que são arritmias que a gente chama de ventriculares, que têm riscos de morte súbita, por exemplo. Taquicardias que te levam para o pronto-socorro, com mal-estar, com queda, com desmaio, e daí são outro tipo de arritmia que às vezes necessita até de um tratamento mais invasivo para você poder resolver esse problema, que são as ablações, onde você queima por dentro com radiofrequência, tá? É um catéter que vai lá dentro do coração e faz o diagnóstico do pontinho que está dando curto-circuito lá, e ele isola aquele ponto, te tratando da arritmia. Ou seja, se você que está ouvindo aí tem isso com frequência, avalie. Pode não ser nada. Procurar um especialista, né? Mas pode ter algum problema. Existem alguns profissionais especialistas da cardiologia que são os ritmologistas. São especialistas da no cardiologia. segmento. É uma sub-área que pode te trazer um grande benefício. Mas, graças a Deus, a taquicardia, aquela que mais faz barulho é a que menos tem risco. As que não fazem barulho é que são perigosas. Tá bom. Obrigado pela resposta. Era uma dúvida que eu tinha, né? Porque a gente sempre ouve muito, o fulano teve uma taquicardia, tá com taquicardia, o que é isso, né, Bia? E quando procurar um cardiologista, né, o exame de prevenção a partir de que idade, frequência também, quantas vezes ao ano? Eu acho que isso tem uma relação muito estreita com o teu histórico familiar, com o teu estilo de vida. Então, a gente não pode falar assim, esse sujeito tem 30 anos, ele não precisa procurar o cardiologista. Se ele tem 30 anos, mas ele tem sobrepeso, é sedentário, tem histórico familiar de doença coronariana, a pressão já está dando um pouquinho acima do normal, ele tem que ir ao cardiologista aos 30 anos de idade. Sim. Se ele, por exemplo, vai fazer, o que é muito frequente nos nossos consultórios, o paciente vai fazer um ato cirúrgico, qualquer que seja, e está correto isso. Ele precisa fazer um procedimento chamado risco cirúrgico. É um exame. O que é o risco cirúrgico? Risco cirúrgico é nada mais do que a avaliação clínica desse paciente diante da cirurgia que ele vai se submeter ou do procedimento que ele vai se submeter, clínica e laboratorial. Avaliação clínica e laboratorial ou com exames complementares. Então, se a gente tem ali um jovem de 20 anos que vai fazer uma cirurgia ortopédica, né? Vai operar o joelho porque ele lesionou. Ele precisa fazer um risco cirúrgico, um risco cardiológico, né? E esse sujeito precisa... Então, assim, ir ao cardiologista para fazer uma prevenção não tem idade, viu, Bia? A partir dos 30, a partir dos 20, a partir dos 40, depende muito do histórico familiar, do estilo de vida da pessoa, e é sempre bom consultar o cardiologista, qualquer que seja a alteração que esteja acontecendo com esse paciente, né? Em relação também a uma pergunta que me veio aqui, AVC, cada vez mais a gente vê pessoas mais novas... Jovens, né? Jovens. Sendo vítimas disso. A minha mãe faleceu de AVC, né? Minha avó faleceu de AVC. Aí eu te pergunto, eu tenho que entrar nessa de prevenção, né? Sim, com certeza.
Deixa para o Rizeli responder isso aqui. É importante. Você vê como o dado é alarmante. O Brasil ele tem uma campanha forte na prevenção de conscientização. Há 10 anos atrás, se você fosse conversar, fez o banner dessa campanha, você ouviu falar assim, de cada 6 pessoas que você conhece, uma vai ter AVC em algum período da vida. Hoje é cada 4. Nossa. Você fala, pô, mas por que piorou? Não tem mais diagnóstico? Tem, mas olha os teus amigos, o que comem, o que fazem, para onde andam, da onde vêm, se alimentam de quê? A gente come cada vez pior, você tem muito mais opção para poder ficar parado. Você, por mais que a gente estava falando de custo de academia, gente, hoje tem academia que custa mais barato que uma pizza. Né? Você está disposto a pagar uma pizza, mas não está disposto a pagar uma academia. Né? Então, assim, o estilo de vida, importante, você tem medo? Ótimo. O medo é um fator motivador violento para você fazer uma mudança. Estilo de vida. Gente, conversamos aqui com o Dr. Grangeiro na coluna Saúde, e ele sempre traz, né, um especialista, e hoje foi muito bom, falamos do coração, né, das doenças do coração. Obrigado, Dr. Grangeiro. Obrigado. Deixa teu arroba aí, Rizeli. Obrigado, pô. Meu arroba lá é o arroba Dr. Rizeli, lá no Instagram. Acompanha lá, a gente sempre coloca alguma coisinha sobre saúde. Não é um nome fácil, né? É. Obrigado, muito então. Muito obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigado.